Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um Curso em Vídeo Responde. E esse Curso em Vídeo Responde é duplamente especial ou triplamente especial. Primeiro é o seguinte, você tá vendo o vídeo, não sei se você tá vendo no dia do lançamento, mas a gente tá lançando esse vídeo no dia 15 de outubro. E o que tem dia 15 de outubro? O quê? É dia do professor, cara. Então assim, eu vim muito feliz pra gravar hoje. Eu tô gravando um dia antes, eu tô gravando, pra provar. Dá pra ver? Calma aí, tirar a luz. Olha lá. Dia 14 de outubro. Nossa, mas tá sujo. Eu tô gravando dia 14 de outubro de manhã cedinho. E isso vai ser editado, Ramon, conto com a sua ajuda. E vai ser lançado no dia 15, no dia dos professores. Então assim, é um dia diferente do Curso em Vídeo Responde. É o dia 15, que é um dia muito especial pra mim. Eu espero que você tenha uma consideração por algum professor, mesmo que não seja eu, qualquer professor. Leva seu pensamento agora a ele, porque esse cara pode mudar vidas. Professores podem mudar vidas. Isso é muito legal. Médicos podem salvar vidas. Professores podem mudar as vidas. Nossa, mas como eu tô filósofo hoje, né? E como eu disse, é triplamente, porque a terceira chegamos a 100 mil inscritos no canal. Olha só, presta atenção. Guanabara, eu conheço um canal de games que tem muito mais. Olha só, meu querido, nesse canal aqui eu tenho um objetivo: educação. Eu tenho 100 mil pessoas interessadas em educação. Isso pra mim é inimaginável. A gente conseguiu, eu vou dar entrada lá no nosso pedido do quadro dos 100 mil, vai ficar preso aqui como eu prometi. Assim, 100, cara, ainda não caiu a ficha direito. Nesse momento em que eu tô gravando, nós temos 102.129 inscritos. Eu preciso muito agradecer isso a vocês e por isso eu vim gravar esse Curso em Vídeo Responde especial Dia dos Professores. E o que eu vou fazer aqui é, mais uma vez, bater papo com vocês. Eu não vou responder pergunta nenhuma, mas eu resolvi contar a minha singela história de como eu virei professor, de como eu gosto de dar aula, de como eu tenho outros afazeres hoje, além de dar aula, mas todos eles estão relacionados com a minha missão, que eu acredito que isso não é uma profissão, isso é uma missão, que é de dar aula. Então, senta confortavelmente, pega seu copo de Coca-Cola, seus Cheetos, cuidado para não deixar isso cair no teclado do computador e assiste esse Curso em Vídeo Responde, porque ele é pra você. E eu vou começar com a história do Dia dos Professores. Você sabe por que Dia dos Professores é dia 15? Nem eu sei direito. Tem um monte de gente, cada um conta uma história, mas o fato é o seguinte: existem duas histórias que são aceitas. A primeira é de 1827, cara. 1827. Toma tempo aí. Dom Pedro I, quando era imperador do Brasil, ele estabeleceu naquele ano, no dia 15 de outubro, que iam ser criadas as escolas das primeiras letras, que eram escolas de alfabetização, as escolas primárias no Brasil. Então tem muita gente que estabelece isso como o marco principal para no dia 15 ser o Dia dos Professores aqui no Brasil. Outra história é de 1947, um pouco mais recente, onde o professor Salomão Becker conta a história de São Paulo. Ela é de Piracicaba, do interior de São Paulo, Piracicaba. E a história conta que ele e alguns amigos resolveram analisar o segundo semestre e tudo mais e escolheram dia 15 para se reunir, dia 15 de outubro. E em 1947 eles conversaram sobre a reorganização do currículo e tudo mais. Teve essa coisa assim. Então, todo mundo também fala que desse dia surgiu o Dia dos Professores. Mas o fato é o seguinte, uma coisa curiosa. Dia 15 de outubro não é Dia dos Professores no mundo inteiro. Tem lugares que comemoram outro dia. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem um dia específico. Também não tem nenhum feriado oficial para Dia dos Professores. Mas geralmente as escolas comemoram na primeira terça-feira de maio. E outros países, como por exemplo, a Índia comemora no dia 5 de setembro, a China no dia 10 de setembro. E existe até o Dia dos Professores da América Latina. A América Latina toda decidiu que dia 11 de setembro é Dia dos Professores. Outros países decidiram que não, como por exemplo o Brasil, que tá na América Latina. Pelo amor de Deus, né? Mas o fato é o seguinte, independente do dia, cara, professores são importantes na vida. Tem aquela frase clássica que diz assim: não existiria nenhum médico, não existiria nenhum cientista se não existisse professor. Isso é fato. Eu gosto muito de acreditar nisso. O grande problema é o seguinte: as pessoas às vezes elas acreditam que profissão é só ganhar dinheiro. Ah, não, eu vou trabalhar com tal coisa porque eu vou ganhar dinheiro. Cara, você, mais cedo ou mais tarde, você vai ser uma pessoa infeliz porque você tá fazendo aquilo que você não gosta. Ganhar dinheiro é bom, é bom. Eu não trabalharia sem ganhar dinheiro. O Curso em Vídeo foi um projeto que eu criei. A gente pensa assim, não, o Guanabara não ganha dinheiro. Eu ganho dinheiro com o Curso em Vídeo, mas eu não ganho dinheiro de vocês, eu não tiro dinheiro de vocês. Mas é um projeto que nasceu, que é onde eu sabia que eu teria que ter um investimento inicial, meu ou de empresas, e
pra trazer uma coisa de qualidade pra vocês. Vocês podem ver aí vários cursos que não têm a qualidade, vários cursos pagos que não chegam perto da qualidade do curso em vídeo. Mas vamos voltar aqui, que eu planejei uma coisa um pouco diferente, já tô fugindo um pouco do meio aqui desse nosso papo. Muitas vezes as pessoas me param em evento, em palestra e tudo mais, e falam assim, mas como é que você começou essa história de ser professor? E eu resolvi criar esse vídeo aqui pra contar pra vocês. Analisando, assim, a retrospectiva da minha vida, né, vindo pra cá, eu vindo pra cá pro estúdio, que fica no centro do Rio, eu não moro no centro do Rio, eu vim pensando. Falei assim, cara, a primeira vez em que eu pensei em ser professor, ficou difícil de eu lembrar. Mas eu lembrei o seguinte, em 1991, eu era um pequeno guanabarinha de 13 anos. Eu tinha acabado de entrar no segundo grau. Sim, eu tinha, na época o segundo grau era de 3 anos, você tinha até a 8ª série, aí você fazia o primeiro, segundo e terceiro ano, né? Escolhia o normal ou o técnico, e eu escolhi técnico. Eu lembro que meu pai brigou comigo, não queria que eu fizesse técnico, queria que eu fizesse o científico pra eu poder virar médico e tal, mas eu já contei aqui pra vocês, eu não posso ver sangue, então como é que eu seria um médico que não pode ver sangue? E um tio meu, Cláudio, me fez decidir por informática. E eu já contei isso também pra vocês, eu gostava de desenhar, então eu queria seguir uma carreira de desenhista. Mas aí meu tio falou assim, olha, você consegue desenhar no computador. E aí eu fui fazer um técnico de informática esperando que alguém me ensinasse a desenhar no computador. Conversei isso com o meu professor de linguagem, que era o Eduardo Peixoto, que ele existe na minha vida até hoje. Ele hoje trabalha comigo numa universidade. Ele falou, cara, se você gosta de desenho, você gosta de jogos. Se você gosta de desenhos de jogos, você pode aprender a programar para poder criar um jogo. Foi esse cara, foi Eduardo Peixoto, foi o cara que começou com isso. E aí eu fiquei louco, cara. Comecei a tentar aprender a programar e tudo mais. E, assim, como eu gostava muito, eu tinha um raciocínio muito bom pra isso, e eu não era um nerdão que sentava na frente, não. Eu sentava lá no fundão e ficava com a galera da bagunça. Eu já contei isso pra vocês também. Eu ficava quietinho, eu falava uma besteira, aí todo mundo ria, eu ficava... Aí o professor tirava todo mundo em volta e eu ficava lá, gente, eu tava estudando aqui. Apanhei algumas vezes na escola por causa disso. Mas o fato é, essa galera da bagunça, eles sempre se ferravam na prova. Então, assim, um pouco antes da prova, eles falavam, pô, Guanabara, me ajuda aqui com a matéria. E eu comecei a tentar mostrar para as pessoas como era programar, como era simples, cara, porque pra mim era uma coisa muito simples. Então eu comecei a criar pequenos grupos de estudo, ia pra casa de uma menina na época, eu não lembro o nome dela, mas a gente ia pra casa de uma menina e ficava estudando. E eu comecei a perceber que era muito fácil pra mim ensinar as coisas. Começar a pensar em situações, criar historinhas. Mas até então eu falei assim, não vou dar aula, não. Eu queria ser programador e queria ser programador de jogos. E em 1993, 2 anos depois, eu tava quase terminando o segundo grau, veio a oportunidade. Esse meu tio, Cláudio, que falou pra mim que era pra desenhar e tudo mais, ele é físico nuclear. E ele trabalhava no Instituto de Física Nuclear, numa universidade estadual aqui do Rio de Janeiro. Numa universidade. É a única... Não, tenho várias. Mas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele me deu uma oportunidade de estágio para poder trabalhar com ele e fazer alguns programas numa linguagem que eu adorava na época, que era Clipper. E a gente já tinha aprendido na escola e tal, eu gostava muito. E eu fazia sisteminhas em Clipper pra nada, sabe? Eu só inventava as coisas e fazia. Ele falou, cara... Tu não quer ganhar uma bolsa pra isso? E eu fui pra UERJ fazer o meu estágio e comecei a trabalhar lá. Me juntei a alguns programadores mais experientes e comecei a aprender de verdade o que era programar. Nessa época do segundo grau, eu não tinha falado, uma pessoa muito importante na minha vida foi o professor Valdir Soares, que Deus o tenha. Ele faleceu há alguns anos atrás, eu não lembro quantos, eu sou péssimo com datas, eu tô lembrando algumas datas aqui falando pra vocês, mas eu sou péssimo com isso. O professor Valdir Soares, ele gostava muito de mim, ele era o coordenador do curso. Ele falava, Guanabara, você faz bagunça, mas você estuda. Mas faz menos bagunça. Ele vivia puxando minha orelha. Porque eu fugia de sala. Quando era uma aula que eu não gostava, eu ia pro laboratório, eu ia fazer programa. Tipo, eu quase construí o programa de um monte de gente que trabalhava na escola naquela época. Mas eu não vou ficar falando nomes nem pessoas, né? Porque senão acaba, né, relacionando as coisas erradas aí, né? E o professor Valdir chegou pra mim e falou assim, Guanabara, você vai ser meu monitor um dia. Basicamente, na época eu fiquei muito feliz, mas na época eu percebi que o que era ser monitor do professor Valdir? Ele ficava sentado, fazendo nada, e eu dava aula pra ele. E eu fui monitor de uma matéria dele de linguagem de programação. É claro, ele ficava vendo se eu tava fazendo direito e tal. E toda hora ele me chamava pra falar assim, não faz assim não, ensina desse outro jeito. Cara, foi o Valdir que me deu os primeiros passos de ser um professor. Eu nunca vou esquecer isso, professor Valdir, esteja onde o senhor estiver. Aí em 94 eu tinha terminado o meu segundo grau, já
estava na UERJ ainda fazendo programação, eu já estava me engajando já num setor de programação mesmo, isso é, eu já estava com planos de fazer o concurso público para virar programador da UERJ, né? Eu sou de uma geração onde ser funcionário público é uma estabilidade, não sei, não acredito mais nisso, apesar de hoje ser funcionário público, a gente já vai chegar nessa parte, mas eu queria fazer o concurso público para virar programador da UERJ. Até então, nesse momento eu já tinha abandonado a ideia de ser programador de jogos. Eu falei assim, puta, eu vou ganhar a vida programando, eu vou ser programador, eu vou fazer uns sistemas maneiros. E nessa época tava, né, surgindo, tava o Windows já popularizando, computadores popularizando nas casas das pessoas, porque assim, basta você ver, em 1994, a World Wide Web tava sendo criada, o PHP tava sendo criado, não tinha aquele atrativo, aquela coisa gráfica maravilhosa. Esquece isso, meu querido. O máximo que a gente tinha era o Windows 3.1, 3.11, e mesmo assim não era todo lugar que tinha, não era toda casa que tinha. E aí, nesse meu trabalho e tal, um dia eu tava sentado na minha mesa, programando em Clipper, toco o telefone, professor Valdir, aquele que me ensinou a dar aula. Falou, Guanabara, a gente tá precisando de um professor aqui na escola, a escola onde eu tinha estudado, na unidade de Madureira. Sim, foi Madureira. À noite. Eu sei que você trabalha durante o dia, não é, você era programador, não quero tirar a tua profissão, mas você pode me ajudar? Você vai pegar uma turminha de programação dando aula daquilo que você já dava aula. Eu falei, tranquilo, beleza. Fiquei nervoso, comecei a preparar a aula, não ia ter o Valdir pra ficar tomando conta, mas vamos lá. No dia que eu ia começar, em 1994, foi perto de outubro, foi perto do dia 15 de outubro. Dia 10, 12 de outubro. O Valdir me ligou no dia em que eu ia ter que ir pra Madureira e falou assim, olha só, faz o seguinte, não vai pra Madureira, vai pra Taquara, vai pra outra unidade e dessa vez você não tem uma turminha, você tem 18 turmas. Você vai trabalhar todas as noites. Topa o desafio? E eu topei. E só pra galera da matemática aí, eu tô falando de 1994. Em 1994, eu tinha 16 anos. Peguei meu ônibus, fui pra Taquara, me apresentei pro diretor. O diretor não acreditou que eu era professor, ele ligou pro Valdir. O Valdir falou, é esse garoto aí mesmo, pode botar ele em sala de aula. E outra coisa que eu não tinha falado nessa época, que eu já tinha entrado na faculdade, né? Nessa virada de 93 pra 94, eu tinha passado no vestibular e entrei pra universidade. Quando eu entrei na sala, cara, era uma sala de supletivo, era uma turma de supletivo, onde todo mundo tinha pelo menos, 27 anos. E eu tinha 16. Primeira coisa que ninguém acreditou, senta aí que você é aluno. E nem idade para aluno de supletivo eu tinha. E eu dava aula nessa época de algoritmos não vou lembrar. Algoritmos, bancos de dados, era a fase de programação mesmo. Eu tive uma fase de trabalhar de hardware, rede, mas a fase de programação sempre foi muito forte na minha vida. E eu dava aula pra essa galera, no início eles não acreditaram, e depois eu virei quase um brinquedo deles. Eles zoavam todo dia, eu morria de vergonha, eu ficava todo vermelho. Eu não era palhaço como eu sou hoje, mas todo mundo me zoava. Mas eles sabiam que eu era um bom professor, eles gostavam pra caramba da minha aula. Que na época, convenhamos, devia ser uma bosta, mas eles gostavam. E nessa unidade da Taquara eu evoluí como professor. Conheci um professor, gente boa, cara. Ainda tá na minha vida, mas tá distante. É um tempo que eu não vejo. Um forte abraço pro professor Luiz Roberto Acácio. Professor Acácio, se você tá ouvindo esse vídeo e você foi aluno do professor Acácio, deixa um comentário aqui embaixo. O Acácio é um professor famosíssimo aqui no Rio de Janeiro. Já deu aula em vários lugares. Manda aí tua história com o Acácio, que eu vou adorar ler. E ele ainda é professor, ele trabalha na mesma instituição que eu, mas em outra unidade muito distante. Faz tempo que eu não vejo, mas é um grande amigo. Eu queria deixar um grande abraço aqui também pro Acácio. Então o Acácio foi o cara que, ele era meu coordenador na época, na Taquara, e ele me ensinou muito, cara, de ser professor. Ele tem uma frase que eu guardo até hoje. Assim, os alunos sempre gostaram do meu jeito de brincar e tal. Nessa época eu já tava um pouco mais descontraído. E ele falou uma frase que eu guardo até hoje. Ele sentou na sala dos professores na minha frente e falou assim, pô, Guanabara, não é tu que é bom não. São os outros que são ruins pra cacete. É uma galera que trabalha pra dar aula por conta do dinheiro. E eles ficam tristes muito fáceis. Eu percebo que você não dá aula por causa do dinheiro. O dinheiro é bom pra você? É bom, porque na época, minha família não tinha condições muito boas. Eu comecei a melhorar nessa época. E ele falava, não faz pelo dinheiro nunca na sua vida. Faz pela paixão que eu sei que você tem. Cara, e eu guardo isso até hoje. Até hoje. Essa frase eu falo pra todos os meus colegas de trabalho, todos os meus amigos de verdade que querem ser professores, eu falo, não seja, assim, não tente ser o melhor, não. Tenta ser só certo. Só correto. Depois eu passei por uma crise, aí
passou muito tempo, né? Depois o colégio que eu tava trabalhando passou por uma crise, mandou muita gente embora, deu uma reduzida de alunos e eu dei um baque muito grande no meu salário. E assim, eu fiquei com muito tempo livre. E aí o Acácio me apresentou um outro amigo que eu tenho no coração até hoje, que é o professor Sérgio Branco, na Simonsen, e eu fui pra Simonsen. Na Simonsen, eu também, até hoje eu trabalho na Simonsen, né? Mas eu tenho muito a agradecer também a professor Sérgio Branco, a professora Rosângela, que me ensinaram muito a dar aula também. Então assim, você percebe? Hoje eu sou um cara de 37 anos, eu tô fazendo 21 anos, eu fiz agora, dia 12 de outubro, 10 de outubro, alguma coisa assim, eu fiz 21 anos de magistério. Assim, eu não nasci pronto, eu fui evoluindo. Tem gente que tem pressa pra chegar nas coisas. Não tenha pressa, pequeno gafanhoto. Você vai conseguir, você vai evoluir. E você vai dizer assim, Guanabara, você acha que você é perfeito hoje? Não sou, cara, e nunca vou ser. Eu vou morrer sem ser perfeito, mas eu vou morrer correndo atrás de ser muito bom. Eu fico realmente muito feliz de dar aula, muito feliz mesmo. Eu tenho muitos alunos que trabalham comigo hoje, tanto no magistério quanto fora do magistério. Por exemplo, como professores, eu tenho como exemplo o Alfredo, que hoje trabalha comigo em vários lugares, o professor Alfredo, o aluno Alfredo, o moleque Alfredo virou o professor Alfredo. O moleque Leonardo Gomes, um forte abraço aí pro Léo, também virou professor Leonardo Gomes. Então hoje eu tenho o grande prazer de trabalhar com ex-alunos meus. E eu também tenho o grande prazer de trabalhar com ex-professores meus. Por exemplo, eu trabalho até hoje com o professor Eduardo Peixoto, o pessoal chama de Nobreza. O Nobreza, o Eduardo, foi o cara que me ensinou a programar. Foi o cara que me incentivou a aprender programação para poder criar meu jogo que eu nunca criei. Cara, você entende isso? Você consegue amarrar isso tudo? Eu tô muito feliz de contar essa história para vocês aqui. É muito legal, porque eu olho pra uma câmera, não sei se vocês já perceberam, eu olho pra uma câmerazinha que tá parada exatamente aqui e eu sinto vocês assistindo, cara. Eu percebo que existem, eu sei que não vão 100 mil pessoas assistirem esse vídeo, até porque eu tenho acesso ao número de visualizações, mas caraca, eu tô contando a história e, sei lá, por dia dá 3 mil visualizações. Puta, eu tô contando uma história pra 3 mil pessoas, eu tô muito feliz, eu tô muito realizado, eu sou um dos professores mais felizes do mundo e nesse dia dos professores eu tô comemorando isso com vocês. Aí, contando o finalzinho da minha história, em 2001 eu fiz meu concurso público, passei. Assim, eu fiz um concurso público totalmente desacreditado. O Acácio, aquele professor que falou, né? Ele falava assim, Guanabara, você tem que fazer um concurso público, você tem que ser funcionário público. Aquela história que a gente já falou. Eu falei, cara, Acácio, não precisa, eu não quero. Ele, cara, eu vou te inscrever e você vai ter que fazer a bosta da prova. Falei, caraca, não quero, ele me ligou, eu me inscrevi porque ele encheu o meu saco, no dia da prova eu não ia, ele me ligou, falou, cara, dorme lá em casa, que era mais perto da casa dele, de onde a gente ia fazer prova, que eu sempre morei muito distante, e ele me deu esse apoio, eu fui lá, fiz a prova, eram, sei lá, 4 mil candidatos para 20 tantas vagas, ou 40 vagas, você imagina assim, 4 mil candidatos para 40 vagas, pra eu chutar pro alto, pra não perder, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. Só que era tudo que eu tava trabalhando em sala de aula, cara. Aí eu passei em 8º, 9º lugar, sei lá como é que foi. Fiquei muito feliz, também pude escolher a unidade. Então assim, devo muito a essa galera, cara. Os incentivos das pessoas. Às vezes as pessoas tentam incentivar a gente e a gente acha que elas são chatas, que elas são... Eu achava isso, cara. Não tô falando que eu sempre fui certinho, correto e tudo mais, não. Mas eu sempre ouvi meus amigos. Ouça seus amigos, isso vai ser muito importante. Então em 2001 eu virei funcionário público. Em 2008, uma professora também que foi muito importante na minha vida, a professora Morgana, da faculdade, ela foi minha professora de programação, ela me chamou para um projeto, Guanabara, tá nascendo uma universidade pública no Rio de Janeiro, vai ser nos lugares mais distantes da capital, e eu fui parar na unidade de Angra dos Reis, eu acreditei no projeto, fiz uma entrevista, passei, virei tutor, né, virei professor dessa universidade à distância, era no interior de Angra dos Reis, interior do estado do Rio, quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que é Angra dos Reis, se você não sabe, procura no Google, você vai ver como é linda, é uma cidade linda, e eu trabalhei muito tempo ensinando as pessoas, virei coordenador dessa unidade, coordenador de informática de lá, então assim, foi muito tempo trabalhando com tecnologia e eu sou apaixonado por ensinar. Em 2010, eu estava nesse projeto, eu estava nessa correria, funcionário público, trabalhar em colégio, faculdade, trabalhar dando aula, fazendo essas coisas, e assim, era muito atarefado. E aí eu conheci o Cauê Linden,
que é o diretor, que é o dono, um dos donos aqui da Hostnet, né? A canequinha aqui que não deixa mentir. Depois de muito conversar e tudo mais, eu vou encurtar essa história, ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu quero que você trabalhe aqui. Eu quero que você traga o seu conteúdo educacional pra Hostnet. Eu quero que você ensine os meus clientes. Eu quero que os meus clientes sejam seus alunos. E aí foi muito legal porque eu fiquei com medo. Eu sempre tenho medo. Eu sempre gosto de coisas novas, mas eu sempre tenho medo de começar coisas novas. E aí eu topei esse desafio do Cauê. Então o Cauê, Ramiro, seu Geraldo, Michel, todo mundo da Hostnet, cara, me abraçou. Eu devo muito a vocês, devo muito mesmo. Queria deixar registrado aqui o meu grande abraço a todas as pessoas que foram importantes na minha vida. O professor Valdir, o professor Acácio, o professor Sérgio Branco, Cauê Linden, Ramiro. Cara, todo mundo aqui da Hostnet, todo mundo da minha vida profissional. Eu sou um cara muito sortudo, eu tive a sorte de ter pessoas assim, iluminadas na minha vida. Então, em 2009 para 2010, eu entrei pra Hostnet e eu tô até hoje aqui. E sempre inventando coisa nova. Em 2012 para 2013, eu conversei com o Cauê e falei, cara, eu tô querendo ensinar coisas, né? E eu tive vários cursinhos de PHP, né? O cursinho de PHP que eu criei foi o que me apresentou pra Hostnet, né? Tudo começou assim, mas eu não tô contando uma história de professor, não dessa coisa de empreendedorismo. E eu sempre quis ter um curso legal, mas eu sempre quis qualidade. Conversando com o Cauê, eu falei, cara, eu vou criar aqui um curso e tal, e ele sempre me apoiou. Aqui todo mundo da Hostnet sempre me apoiou. E eu tive o passo inicial, eu tive a aprovação inicial para começar com esse projeto que vocês estão vendo exatamente nesse momento. Então olha a minha caminhada, cara. Desde um menino de 1991, que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, evoluindo para um professor, virando um funcionário público, trabalhando com pessoas ilustríssimas e importantíssimas na minha vida, trabalhando no meio empresarial. Foi o Cauê que me fez começar a dar palestras. Então assim, cara, as pessoas ficam falando assim, atitudes que você toma agora não refletem no futuro. Cara, se você não acredita nisso, eu não sei no que você vai acreditar. Eu tenho certeza que todo esforço que eu tô fazendo agora, por exemplo, o momento de gravar esse vídeo, pode me tornar uma pessoa mais conhecida, pode tocar o coração de algum gafanhoto, o cara que às vezes tá desacreditado, fala assim, puta, é verdade, eu vou acreditar nos meus sonhos, eu vou partir pra lá. Então assim, tudo que você faz na vida vai ter uma consequência, boa ou ruim. Se você faz coisa ruim, eu acredito muito. Se você faz coisa ruim, sua consequência é ruim. Se você faz coisa boa, a consequência é sempre boa, cara. Ela pode demorar. Olha só a caminhada que eu tô fazendo. Eu comecei em 91, eu tô em 2015. Eu tenho certeza que a minha caminhada não terminou. Acredite que a sua também não terminou, meu querido. Se esforça, você vai conseguir. E é isso. Hoje eu sou um professor realizado, feliz pra caramba. Acho que tem mais para construir. Em 2015 eu estabeleci a empresa Curso em Vídeo, então agora nós somos uma empresa, a gente pode gravar vídeo não só dentro desse estúdio, a gente pode gravar em qualquer lugar, produzir conteúdo, a gente tem equipe para isso. Eu fico muito feliz, a gente tá produzindo hoje em dia para outras empresas, além da Hostnet. A gente produz conteúdos às vezes que vocês não veem, às vezes vocês pensam que eu não tô fazendo nada, o Guanabara tá fazendo bosta nenhuma aí, não lança vídeo no Curso em Vídeo. Cara, eu tô trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. Graças a Deus, esse projeto tá dando certo. E graças a Deus a gente chegou a 100 mil inscritos, cara. É um passo muito importante pro canal. Eu quero muito agradecer a todo mundo que às vezes me encontra na rua, às vezes me encontra em evento e fala, cara, eu desbloqueio o Adblock por conta do Curso em Vídeo, eu parei de usar Adblock, eu vi que era besteira, ou, pô, muito obrigado pelo que você faz. Tem várias histórias que eu não vou ficar contando aqui, que a gente já tá chegando a quase meia hora de gravação. Eu não quero esse Curso em Vídeo, não queria esse Curso em Vídeo Responde muito longo, coitadinho do Ramon, pra poder editar esse negócio. Outra coisa que eu queria falar, assim, muitos ex-alunos hoje trabalham comigo. O Ramon, que edita, um dos caras que edita, Ramon, o Yuri, o Ariel, o Júlio, a Vitória, assim, essa galera que tá junto comigo no Curso em Vídeo é tudo ex-aluno meu, cara. Eu não entendo um professor que humilha seus alunos, que fala que seus alunos não vão ser ninguém. Cara, os meus alunos vão ser alguém, cara. A nossa vida muda toda hora. É muito importante que você acredite nos seus projetos, que você não desmereça as pessoas só porque você acha que elas estão abaixo de você. Acredita em todo mundo, cara. Pessoas que estão abaixo de você, um dia vão estar acima de você. Se elas tiverem a oportunidade de pisar na tua cabeça, elas vão pisar. E se você teve um mínimo de consideração com elas, elas vão ter um mínimo de consideração contigo. Eu acredito muito nisso. E se as pessoas não têm consideração comigo, tranquilo. É sinal de que elas não vão estar perto de mim na minha vida. Então eu queria mandar um abraço para todos os ex-alunos que trabalham comigo. Eu esqueci de falar, Marcelo,
Rafael, que trabalha aqui comigo na Hostnet também, a Amandinha, que cuida do site. Cara, a Amandinha toma surras homéricas, dezenas, quase uma centena de ex-alunos que já passaram pela minha vida, assim, trabalhando comigo junto. Os meus milhares de alunos que eu já tive durante toda a minha vida, desde 1994 até 2015 que eu tive. Os meus 100 mil alunos que eu tenho aqui. Não tem diferença do meu aluno gafanhoto do YouTube pro meu aluno gafanhoto presencial. Queria agradecer aqui todo mundo que acredita no meu trabalho, vocês que acreditam no meu trabalho, os meus queridos amigos, o professor Flávio Bragança, que acreditou em mim, me colocou numa outra vertente, que agora eu trabalho em cursos preparatórios, Marinha, Aeronáutica, INSS, Exército, o que vier aí, eu topo, são desafios novos. Um forte abraço pra todo mundo, cara. Eu sei que eu esqueci alguém, eu sei que eu esqueci nomes, eu queria agradecer todo mundo, a minha família, o meu pai que acredita em mim, meu pai que, tipo, é meu herói, sabe? Minha família toda, eu fico emocionado de falar essas coisas, mas eu queria deixar um abraço muito importante pra todo mundo que fez parte da minha vida. E pra terminar, eu queria deixar uma mensagem, cara, que eu vim escutando hoje, eu vim escutando música, e eu cheguei a uma música do Rael. É um rapper, o cara canta rap, e ele tem uma música que é sensacional. Eu tô com muito medo de colocar essa música inteira, mas eu queria que vocês procurassem no YouTube a música Hoje é Dia de Ver. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu vou botar um pedacinho, eu espero que o YouTube não ache que eu tô fazendo pirataria. Inclusive, eu tô incentivando. Eu comprei esse álbum dele, eu escuto no Spotify, mas eu comprei no iTunes pra poder escutar no meu carro e tudo mais. É um álbum chamado Diversoficando, que é ficando diverso, né? Diversificando, diversificar, ficar diverso. É muito legal essa brincadeira com palavras que ele faz. É um álbum sensacional. E tem essa música, Hoje é Dia de Ver, que tem algumas frases sensacionais, como partes como essa daí. Sempre a mesma correria, algum momento parecia aquele show de Truman. Sempre as mesmas notícias, traficantes e polícias, terroristas, extremistas, bombas do Talibã. E todo mundo atrás do troco, mal se vê, se fala um pouco. Cada um com fone louco, vendo Face Instagram no ritmo acelerado, com a sensação de sugado. E aquilo que tem sonhado, cê deixou pra amanhã, não. Hoje é dia de ver, de se organizar. Não basta querer, tem que saber chegar. Então cê pensa um pouco, com esse mundo louco, talvez não tenha outro dia, não. É isso, não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Não desiste dos seus sonhos. Às vezes é difícil, cara. Eu saí do subúrbio, eu tinha de tudo pra virar traficante. Tenho amigos de infância, colegas de nascença, que não estão mais comigo, com a gente aqui, porque se envolveram com tráfico. Também não vou ficar falando nomes, mas minha família toda conhece essa galera. Eram pessoas que frequentavam a minha casa e que se envolveram com tráfico. E eu nunca quis me envolver com nada disso. Eu nunca usei droga na minha vida. Eu não sou um cara que não bebo. E eu tinha tudo. E o mais legal da música do Rael é assim, uma das últimas frases da música é essa aqui, ó. Não tem amanhã, alguém é hoje. E aquele curso lá que você falou que ia ver? Você foi? E aquele curso que você falou que ia ver? Você foi? O curso tá aqui. Tá cheio de curso aqui no Curso em Vídeo. A gente tá produzindo mais pra vocês. Pode demorar um pouquinho mais, mas você pode ter certeza. Só vai sair quando tiver qualidade. Senhores, muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por deixar eu entrar nesse Dia dos Professores na sua casa e dar essa mensagem pra você. Eu espero que mais pra frente eu encontre pessoalmente com você e você possa contar a sua história pra mim, assim como eu tô contando a minha pra vocês. Um forte abraço, pequeno gafanhoto. Fiquem com Deus. Nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. Você consegue. Abraço.